Paz para todos, seja muito bem-vindo ao canal. No vídeo passado eu estava falando aqui sobre o momento em que Davi foi extremamente misericordioso com Mefibosete. E ele o convidou para sempre comer à mesa do rei, e ao comer ele se tornava igual. Ele era aleijado de ambos os pés, mas sentado na mesa não se via os pés, só se via da cintura para cima. Então ele se tornou igual. Ele comia, ele foi restituído às terras a qual era dos antepassados dele, que era Saul, e ele passou também a cuidar da sua própria família, que naquela época era impossível. Um aleijado, uma pessoa que tinha deficiência, ela não tinha nenhuma oportunidade, que é diferente dos dias atuais, onde graças ao bom Deus, né, as pessoas deficientes, elas têm, de fato, elas têm ajuda do governo, tem possibilidades, né, tem pessoas que são cegas e elas trabalham, pessoas que são aleijadas trabalham. Então vivemos uma época onde Deus achou muita graça, né, de cuidar das pessoas, né, que tem esse tipo de problema. Mas naquela época era impossível, ele estava fadado a ser simplesmente um mendigo. Mas Deus achou graça, tirou ele da terra de Lodebar, a terra do esquecimento, a terra sem alimento, sem pasto e sem palavra, e colocou ele para sentar entre os príncipes, né? Que história maravilhosa. Eu convido você a assistir, o vídeo passado está aqui, convido você a assistir. E nós vemos hoje também que Davi continua agindo de misericórdia, né? Ele acha, ele tenta trazer paz, trazer algum tipo de reconciliação em um momento em que mais uma guerra se apresenta, né? Ele já teve várias guerras vencendo, mas os inimigos nunca desistem, né? Acreditam que vão recuperar aquilo que estava perdido. E no capítulo 10 diz assim, no versículo 2, então disse Davi, usarei de benevolência com Anum, filho de Naás, como seu pai usou de benevolência comigo. E enviou Davi os seus servos para consolar acerca do seu pai, e foram os servos de Davi à terra dos filhos de Amon. Então, Urum, né? Amon, aliás, morreu, perdão, né? Amon morreu, e Anum. Ai, tá, vamos ver. Ai, Deus. Então, Amon morre, o rei morre, e Anum, ele passa a governar. E o que acontece? Davi, ele resolve consolar Anum, ele manda pessoas para consolar Anum, porque Amon já tinha no passado ajudado Davi, né? Então o que acontece? Ao ele tomar essa atitude, estava em guerra, os conselheiros de Anum, eles desconfiam das intenções de Davi. Mas Davi, de fato, estava querendo buscar paz com os inimigos, estava querendo vencer de outras formas. Mas aqui, isso não vai acontecer por causa da reação desse jovem príncipe, que agora se torna rei. No versículo 3. Então disse os príncipes dos filhos de Amon ao seu senhor Anum, porventura honra Davi o teu pai aos teus olhos, porque te enviou consoladores. Não te enviou antes Davi os seus servos para reconhecerem essa cidade, para espiá-las e para transtorná-la? Então tomou Anum os servos de Davi, e lhe raspou a metade da barba, e lhe cortou metade das vestes até as nádegas, e o despiu. Então, Anum, falei errado de novo, né? Anum, tá certo. Então Anum, ele toma essa decisão porque ele ouve os seus conselheiros, e agora ele resolve humilhar os servos de Davi, que foram lá para consolar Davi, foram lá para consolar Anum. Isso nos lembra a nossa missão como servos e homens de Deus, que de fato Deus muitas vezes te envia nesse mesmo propósito. Qual o propósito? De você ir e consolar, de você ser uma voz de Deus para restaurar, de você ser uma estrada de Deus para as pessoas caminhar, você ser um caminho a qual você apresenta Cristo e as pessoas andam em Cristo, e você se torna um instrumento dessa caminhada. Então,
Isso aqui nos lembra, né? De Deus, de fato, nos envia, muitas vezes nos envia dessa forma, né? Quantas vezes você foi enviado para um emprego, para um trabalho, onde as pessoas são difíceis, as pessoas são coração endurecido, e Deus usa você para poder trazer luz, ou então para uma família, ou então na própria casa, as pessoas são descrentes, elas não acreditam, elas não creem, e Deus usa você para que você possa ser uma palavra de Deus, um consolo de Deus. E o mais interessante aqui é que esses servos, eles não tinham escolha, eles tinham que fazer o que Davi mandou. Davi mandou que eles fossem até lá para consolar, eles tinham que ir, eles não poderiam escolher o lugar, eles tinham que fazer aquilo a qual o rei queria. Muitas vezes nós nos encontramos da mesma forma. Muitas vezes você não quer ir para um certo lugar, não quer ir para uma certa cidade, não quer participar de um certo grupo, você não quer participar de um certo emprego, mas Deus te envia para que você seja uma voz dele no meio dos perdidos. Muitas vezes na nossa família a gente encontra resistência, né? Pessoas que endurecem muito o coração e acaba até agindo de uma forma grosseira e ríspida, né, com aqueles que vai anunciar o evangelho. Mas aqui esses homens, eles têm que fazer o que Deus, fazer o que o rei mandou, assim como você muitas vezes tem que fazer o que Deus mandou. Só que ao consolar, ao falar a palavra, não houve aceitação. Quantas vezes isso não acontece na tua vida? Você também vai enviar a palavra, você vai falar do amor de Deus e você não é aceito. E aqui acontece uma coisa muito ruim. Normalmente, quando um rei ele ia contra os mensageiros, normalmente ele matava. Tem até esse texto aqui que eu coloquei aqui, que fala que, da parábola, né? Desculpa. Aonde até tem a notícia agora, né? Que a Covid voltou, né? Parece que tem uma nova cepa, né? E está trazendo um certo medo, receio, né? Inclusive aqui em Brasília, os casos têm aumentado, né? Acho que infelizmente daqui a um certo tempo vamos ter que voltar para as máscaras, né? Acho que era uma coisa tão chata, né? Tão desconfortável, mas parece que infelizmente vamos ter que voltar, né? Eu já tomei 3 vacinas, né? Eu acho que eu tenho direito a uma quarta, se eu não estou enganado, acho que eu tenho direito a uma quarta. Eu vou até me informar para saber, e eu convido você a fazer o mesmo, né? Se vacine, se cuide, né? Não brinque com essas coisas. Deus permitiu a doença, mas também Deus permitiu vários mecanismos de cura, né? Que ajuda a diminuir a força da doença. Então, Deus já proveu. Então, simplesmente use-os. Amém? Então, voltando aqui para a história. Então, o que acontece? Muitos reis, né? Eles matavam. Mas aqui ele resolve fazer algo mais tenebroso, que é humilhar. Porque tem certas humilhações que ela é pior do que surra, é pior até do que a morte. E na cultura judaica, a barba era algo que mostrava a masculinidade, né? Então quando você tirava a barba, você comprometia, Normalmente quando as pessoas elas tiravam a barba era para se humilhar, era para um ato de grande humilhação, ou então de uma grande tristeza. Esses eram alguns dos motivos que se tirava a barba. Não havia outro motivo. Então, quando se corta a barba, né, tem até esse texto aqui, ó, no livro de Levíticos, falando que não pode cortar. Então, quando se danificava a barba, era um ato de humilhação. E tanto que o rei tinha esse intuito de diminuir a masculinidade deles, que ele também corta uma parte naquela época, tanto homem quanto mulher usava vestido. Só que o vestido do homem era de um jeito, o vestido da mulher era de outro, né? Assim como hoje em dia tem igrejas, tem pessoas, né, que confundem tudo, né, não pode usar calça, né? Sendo que existe a calça do homem e a calça da mulher. Naquela época existia o vestido do homem e o vestido da mulher. Eles eram diferentes. O pano era mais grosso, o manto era mais grosso do homem, mas não deixava de ser um vestido. Essa é a realidade. Mas o que acontece? Ele cortou uma parte do vestido onde mostrava as nádegas, justamente para ter esse caráter de humilhação mesmo extrema, por causa da cultura, e a cultura era uma cultura machista de fato,
Então isso era algo muito degradante, muito humilhante. E isso também nos leva a pensar das grandes humilhações que nós sofremos. Sofremos, às vezes, eu mesmo já passei por grandes decepções, humilhações, nada diferente de você, eu tenho certeza. Mas esse texto aqui mostra que, apesar de tudo isso, Deus cuida da gente. Assim como Davi vai cuidar dos seus servos. Olha que interessante. No versículo 8. Quando isso foi informado a Davi, enviou ele mensagem a encontrá-los, porque estavam aqueles homens sobremaneira envergonhados. E mandou o rei dizer-lhe: deixai-vos estar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba, então volte. Então, Davi, ao saber dessa grande humilhação, corre ao encontro, manda os mensageiros ao encontro desses homens, dos consoladores, e diz para ele: ó, fica na cidade de Jericó até a sua barba crescer, para que a sua vergonha seja tirada. Né? Era um cuidado que ele estava tendo, porque se ele chegasse em Jerusalém, aquela humilhação seria algo muito marcante para a vida, para a história deles. E o que ele faz? Ele protege. Davi protege esses homens, para que depois que eles estivessem com a barba normalizada, eles poderiam voltar e ir para a cidade de Jerusalém. Então, isso aqui também nos ensina o Deus que cuida da gente, o Deus que cuida desses constrangimentos. Talvez você está passando por isso agora, mas eu quero dizer para você que Deus cuida de você. Ele vai enviar os seus anjos, Ele vai enviar pessoas para te ajudar, e você vai sair dessa humilhação, dessa vergonha. O que vai ficar marcado na tua história não é o tempo da vergonha, mas sim o tempo da dupla honra. É nisso que eu creio, tenho certeza que é isso que Deus vai fazer. Essa palavra, ela fala justamente sobre isso. Um rei que cuida dos seus servos, que cuida, que protege-os. Da mesma forma, Deus tem protegido você, Deus tem guardado a tua história, guardado a tua vida. Creia que Ele vai te tirar dessa vergonha, dessa situação vexatória. E acontece que Davi agora se prepara para a guerra, ele vai lutar contra o rei, né? E o rei, sabendo que não daria conta, ele pede ajuda deixa eu ver aqui, me perdoe, deixa eu ver o nome aqui, dos sírios. Ele pede ajuda dos sírios. Então ele se torna um grande exército, e aí há o confronto, mas obviamente Deus é com Davi, e ele, mais uma vez, ele vai vencer essa batalha. E há aqui uma grande vitória, porém, no versículo 15 diz assim: vendo, pois, os sírios que foram feridos diante de Israel, tornaram-se a refazer. Então, os inimigos foram derrotados, mas logo eles se refizeram. E eu quero alertar você também sobre isso, que muitas vezes a gente vence uma situação, mas não vai demorar muito, ela vai se refazer e vai bater de novo na tua porta. O pecado vai de novo tentar te encontrar, tentar te envergonhar, tentar de novo trazer para você vergonha. Então fique atento a isso, fique sempre vigilante, crendo em Deus, acreditando que Ele é o Deus que cuida de você, mas principalmente não deixa de vigiar, não deixa de cuidar da sua vida, observar os seus passos, o que você tem feito, porque sempre o pecado volta, ele sempre bate na porta de novo, ele sempre vem de novo. Situações que a gente vence, muitas vezes elas vêm pior ainda depois, ou então elas vêm disfarçada, mas vem de novo, e você pode cair, você pode sofrer uma grande vergonha de novo. Então, tome cuidado com a tua vida. E aí no versículo 18, porém os sírios fugiram de diante de Israel, e Davi feriu dentre os sírios os homens de 700 carros, 40.000 homens de cavalaria. Feriu também Sobaque, capitão do exército, que morreu ali. Vendo, pois, todos os reis, servos de Adazer, que foram feridos diante de Israel, fizeram paz com Israel, e serviram e temeram os sírios de socorrer os filhos de Amon. Então, você vê que depois dessa situação, que começa com uma situação vexatória, uma situação humilhante, há aqui uma reviravolta. Qual que é a reviravolta? Todo mundo, a intenção de Davi não era fazer paz, não era vencer a guerra de outra forma. Então veio a vergonha, mas depois da vergonha, ele alcançou o que ele queria. De fato, outras nações resolveram fazer as pazes com Israel e não quiseram mais confrontar. Então, o intento inicial de Davi foi concretizado aqui no fim.
Mas antes disso, teve que haver uma grande humilhação. Então, muitas vezes, as coisas acontecem, mas elas têm um propósito final. Aqui houve uma reviravolta. Eu quero crer que Deus vai fazer uma reviravolta na tua vida. A situação vergonhosa, vexatória que você tem passado vai se transformar em dupla honra. Deus vai restaurar a tua história. Esses momentos de vergonha, de tristeza, de luto que você tem passado, você tem vivido, vai ser transformado em alegria. A passagem aqui, né? Às vezes é uma noite toda de tristeza, uma noite toda de sofrimento, uma noite toda de temor. Porém, o dia amanhece. E eu quero dizer para você que o dia está amanhecendo na tua vida. Deus vai reverter essa vergonha em honra.